Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 18 de maio de 2026. E na noite das segundas-feiras, às 18h30, nós realizamos a nossa palestra pública. E hoje temos o prazer, né, de receber a nossa irmã, companheira de muitos anos, de doutrina, de movimento espírita, Carmen Mota Aguiar, trabalhadora do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que vai estudar conosco, né, um tema muito importante. Se tivermos fé. Esse tema é desse livro aqui, ó. Mais perto. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito do nosso irmão Emmanuel. Carmen, é um prazer receber você mais uma vez na nossa casa. Agradeço sempre a você por atender os nossos convites. Que Deus te abençoe, te fortaleça você e sua família, que você possa continuar nessa caminhada de divulgação do Evangelho de Jesus, tá bom? E que O prazer é todo meu. Eu que agradeço. Então, meus irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou convidar a nossa irmã Carmen, que vai fazer a leitura de um pequeno texto para fazer o preparo, e depois ela faz a prece. E, Carmen, você tem até 7h20, tá? 19h20, para fazer suas reflexões. Carmen, por favor, minha amiga. Boa noite a todos. E o prepare desse livro aqui, Baltazar de Altivo Panfiro. E a lição aberta é a 57. E ele vai nos dizer assim: é necessário que a sociedade se transforme, dizem todos. Mas como essa sociedade se transformará se nós mesmos fazemos concessões ao orgulho, à impertinência, ao desalento, à má vontade, à indolência, quando não ao desequilíbrio? O que devemos fazer é aprender com Jesus como agir no cotidiano, seguir sua orientação e não nos esquecermos jamais de que, na medida em que formos agindo no bem, a caridade será uma marca tão característica de nossas almas que estaremos sendo humildes, porque somos do Cristo, porque compreendemos e agimos como Ele. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma lição tão importante, uma lição de Jesus, para aprendermos, para compreendermos cada vez mais a lição do Mestre, para termos uma caminhada mais firme, mais consciente, rumo à nossa melhora como espíritos. Então, nós aqui pedimos aos espíritos que coordenam essa nossa reunião pública, abençoe a minha xará, a nossa amiga que veio aqui com tanto carinho nos trazer todo o seu conhecimento, a sua sabedoria do Mestre Jesus, para que nós possamos compreender cada vez mais. Que Deus abençoe, abençoe todos nós aqui presentes, estaremos atentos a essa noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga Carmen, a palavra está com você. Que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Tá bom, obrigada, boa noite a todos. Agradecemos, né, a oportunidade, que sempre é muito gratificante para nós, né, podermos falar dessa doutrina que tanto nos consola, que tanto nos ilumina, falarmos dos ensinamentos do Mestre Jesus, que é o farol para as nossas caminhadas. O nosso tema de hoje é a fé, e em cima de um texto, né, como Rose já mostrou aí do livro, Mais Perto, né, de Emmanuel, e o tema é Se Tivermos Fé. Então, eu vou ler o texto e depois a gente vai comentar. Todos nós encontramos, de quando em vez, na jornada evolutiva, calamidades e contratempos que nos afetam a vida.
Conflitos de sentimento recrudesceram, agravando-nos aflições. Enfermidades surgiram, suscitando obstáculos. Desarmonia repontaram na equipe doméstica. Empreendimentos promissores entraram em fracasso. Prejuízos nos golpearam de chofre. Desapareceram amigos. Nossas palavras terão tido interpretação infeliz, granjeando-nos adversários gratuitos. Discórdias conturbam-nos a marcha. Falharam esperanças. Provações chegaram em penca. Desastres sobrevieram, transformando-nos o caminho. Injúrias e pedradas caíram sobre nós. Incompreensões fizeram-nos o espírito. Ampliaram-se inquietações. Entretanto, atravessarás incólume, sombras e lágrimas, tribulações e empeços diversos, se tiveres a coragem de conservar a fé, reconhecendo em todas as circunstâncias que nada somos, nada podemos e nada realizamos, nada temos e nada sofremos, sem a devida permissão das leis de Deus. Então, esse é o texto que Emmanuel traz para a nossa reflexão e para o nosso estudo. E aí nós começamos a nossa reflexão indo no céu e inferno, na primeira parte, no capítulo 7, no Código Penal da Vida Futura, que fala o seguinte: o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições, as misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode julgar-se a natureza das faltas cometidas em anterior existência e das imperfeições que as originaram. Por que nós fomos lá? Porque Emmanuel, ele vem colocando todas essas diversidades que a gente passa na nossa caminhada. E para que a gente possa entender, a gente tem que entender isso, né? Que não existe na lei divina nenhum erro. Deus não se equivoca de nada. Tá tudo certo, né? Tudo acontece de acordo com o quê? Com o mecanismo da sua lei. E se nós passamos por todas essas situações, para começar a trabalhar a fé, nós vamos ter que entender o porquê que tudo isso nos ocorre. É porque a gente é coitadinho? É porque Deus se equivocou? É porque Ele mandou a situação para o endereço errado? Não, né? A gente tem que entender o porquê que determinadas situações nos acontecem. E quem é que é causador dessas situações, se não eu mesmo, né? Como ele fala aqui, né? Prejuízos que nos golpeiam, né? Os amigos que desaparecem. Então ele vai falando, né? Provações que chegam em pencas. Então tem endereço. Não veio com o CEP errado, nem o CPF está equivocado, né? Aí nós fomos falar de a fé, né?
A fé, nesse contexto que Emmanuel traz, ele é um instrumento para superar a indiferença, construir um futuro iluminado, sustentado por quê? Pela coragem e pela renúncia do nosso ego. Então, a gente fala assim, basta ter fé. Não, é todo um conjunto, né? Para que a gente possa desenvolver, está tudo de mãozinha dada, né? As nossas virtudes que nós temos que desenvolver, né? As nossas qualidades morais, ela está toda de mãozinha dada, nada é isolado, né? Tem todo um mecanismo. Aí nós vamos estudar os tipos de fé, né? Tem a fé verdadeira, né? A fé verdadeira, ela nos permite, tipos de fé. A fé verdadeira, ela nos permite atravessar provações, discórdias e desastres com serenidade. Ela atua como força interior que supera obstáculos. Esses obstáculos são o quê? São as montanhas, né? Jesus não fala das montanhas. Se a gente tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, podemos, né, transportar a montanha daqui para lá. O que é essa montanha que ele fala? Não é a montanha, geograficamente falando. São o quê? São os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, as nossas ainda mais inclinações, mais tendências que geram, né, tudo isso que Emmanuel vem falando para nós. Aí ele fala, e sustenta a alma, reconhecendo a permissão divina em todas, reconhecendo a permissão divina em todas as circunstâncias da vida. Então, o que ele está falando aqui para nós, né? Que a gente tem que reconhecer que a permissão divina, ela está, é o mecanismo da lei que se faz, né? Da lei divina, né? A lei divina ou natural, e ela se faz na nossa caminhada, como espíritos que somos. Pontos principais dessa mensagem, ele fala, coragem na provação, né? Conservar a fé mesmo diante de dificuldades, de injúrias, de desafios, né? Garante a travessia segura para as sombras e lágrimas, né? Então, conservar a fé mesmo diante das dificuldades. É fácil? Não é. Não, é desafiador. Nada é fácil, né? É desafiador. E o que é a fé? A fé viva. A verdadeira fé não é apenas teórica, mas uma força de renovação que transforma o caminho pelo amor e trabalho no bem. Então ele aqui já está dando uma receita para nós, né? Não basta só a gente ter a coragem, ter a renúncia do ego, nós também temos que ter o quê? Né? A força de uma renovação que vai transformar o quê? O nosso caminho pelo quê? Pelo amor. Porque só o amor cobre a multidão dos pecados. Então, o amor, ele está inserido em tudo isso. E trabalho no bem. Então, isso também é um passo a passo para a gente ir trabalhando o quê? A nossa fé. A gente pensa que ter fé é apenas acreditar, é apenas pedir e receber, né? É apenas ter uma vontade de ter uma coisa e orar. Não, gente, é mais complexo do que tudo isso, né? Aí ele fala assim, a fé viva também traz o quê? A humildade. Reconhecer que, sem a permissão das leis de Deus, nada realizamos ou nada suportamos. Então, a gente tem que ser humilde para entender o processo de por quê, né?
que a lei divina está permitindo, né, que a gente realize determinadas coisas ou suporte determinadas situações. Aí ele fala, superação do egoísmo. A fé transforma o eu egoísta, incentivando a doação de si mesmo e ajuda ao próximo para espargir a luz divina. Então, essa fé que a gente está falando, né? Essa fé verdadeira, ela também está inserida nesse ajuda ao próximo, né? E para refletirmos sobre fé, temos que nos reportarmos à providência, né? Porque tudo que nos acontece está em cima de quê? De uma providência, né? Da providência divina. E na Gênesis, lá no capítulo 2, lá no item 20, a providência, né, nos diz o Espírito, a providência e a solicitude. Solicitude é cuidado, é zelo de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E é nisto que consiste a ação providencial. Deus sabe o que se passa e assina a cada um o que lhe diz respeito. Lembra que eu falei que Emmanuel fala daquelas situações e o CEP não está errado, nem o CPF? Está aqui, ó. No item 27, o espírito quinemante da Sociedade de Paris de 1867, né? Então, essa parte está esse espírito traz isso. No item 32 da Gênesis, ele fala: os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas da essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a vossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Então, para que nós possamos trabalhar dentro de nós a fé, nós temos que trabalhar dentro de nós a resiliência, a aceitação, a compreensão. Por que eu estou passando por essa situação? Não é por acaso, não é à toa, não é castigo, que a gente sabe que Deus não castiga, mas tem um porquê no mecanismo da lei. Aí nós fomos lá no Evangelho, no capítulo 19, lá no item 2, que nós, estudando esse item, nós vimos os tipos de fé, porque a gente só pensa, a gente fala assim, a fé raciocinada, a fé verdadeira, mas tem tipos de fé. Olha o que o capítulo, né, esse texto traz para nós. Ele fala de uma fé robusta. O que é a fé robusta? É a fé da perseverança. É aquela pessoa que ela tem perseverança. Quando ela se propõe põe o foco dela numa determinada ação, ela fala assim, eu vou fazer isso com fé, uma fé robusta. Por quê? Ela vai ser uma fé perseverante, ela não vai desanimar nas primeiras dificuldades, ela vai perseverar. Aí tem a fé vacilante, essa a gente conhece bem, né? A fé vacilante. Ela resulta a incerteza e a excitação. Então, é aquela pessoa, uma hora você conversa com ela e ela está resignada, né? Tudo bem, isso vai passar, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu acho que vai ter uma saída. Aí outro dia você conversa com ela e diz assim, eu estou desesperada, não encontro saída para essa situação. Então, uma hora ela acredita, uma hora ela não acredita. Então, ela vacila na certeza dentro dela de que o que está acontecendo com ela, como diz Maria de Nazaré, tudo passa. Isso também vai passar.
Mas a gente tem que não só verbalizar, mas a gente tem que acreditar, ter a certeza de que isso realmente acontece, né? Então, a fé vacilante. Aí tem a fé sincera. A fé sincera e verdadeira. É sempre o quê? É uma fé calma, faculta a paciência e sabe esperar, né? E a gente conhece muitas pessoas, né? Se a gente parar para pensar no decorrer da nossa existência, né? Da nossa vida de relação, quer seja na vizinhança, conhecidos, amigos, parentes, que elas têm essa fé verdadeira. São pessoas que passam pelas dificuldades de maneira calma, com paciência, e ela sabe esperar aquela enfermidade amenizar ou curar, né? Esperar aquela situação, né, de dificuldade passar, né? Então, elas não perdem, elas não se desarmonizam, né, mediante a situação. Aí tem a fé, que é uma fé religiosa. Essa fé religiosa, ela vai consistir aonde? Na crença e nos dogmas, né? Então, é aquela fé ensinada nas religiões, nos templos, né? E ela é toda montada em cima de crenças e de dogmas, né? Então, é porque é. Aí você pergunta assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Não, porque tem que fazer, né? Por quê? Porque é um dogma, é uma crença. Aí todo mundo faz. Por que eu tenho que rezar de joelho? Por que eu não posso rezar sentada? Não, tem que rezar de joelho porque é de joelho, né? A nossa crença diz que a reza vai ficar melhor se for de joelho. Então, ou nos dogmas. Aí nós temos a fé cega, né? Qual é a fé cega? Aquela que aceita sem verificação o verdadeiro como falso. Levada ao excesso, produz o quê? O fanatismo. É uma fé perigosa, né? Essa fé cega, ela é uma fé perigosa, porque ela leva o quê? Leva ao fanatismo. Aí a gente lembrou daquele caso, né, daqueles irmãos que eram seguidores de uma determinada pessoa, que dizia que dia X ia passar uma nave que ia pegar eles e ia levar para o céu. E eles iam tomar o veneno, né? E estavam salvos. E eles não tomaram e não morreram, né? Olha aí, ó, o fanatismo, né? Então, é uma fé muito perigosa, né? É uma fé cega, a pessoa não pensa, ele vai acreditando no que o outro diz, né? E ele aceita aquilo sem verificar se aquilo realmente é uma coisa correta, né? Aí nós vamos para a fé raciocinada. Essa fé é o que a gente mais fala dentro do Espiritismo, né? Por quê? Porque é uma fé que ela se apoia nos fatos e na lógica. Nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Então, por isso que quando nós começamos, nós falamos da providência, né? Por quê? Porque a doutrina dos espíritos, ela é uma doutrina que esclarece, é uma doutrina que tem lógica. Se não tem lógica, esquece, né? Eu lembro uma vez, eu conheci uma pessoa e conversando, ela frequentava uma casa espírita na Tijuca. Não vou falar o nome da casa, né? Ela fazia um estudo. E um dia ela disse que ela estudava o Livro dos Espíritos e que a orientadora lá do grupo falou que quando entra um bicho voando
a gente não pode matar, porque o bicho que voa vai pegar todas as energias negativas daquele ambiente. Eu falei, minha filha, eu estou perdida, porque eu tenho horror de bicho que voa. Eu tenho pânico de bicho que voa. Eu falei para ela, eu posso até não matar se for um morcego, uma coisa assim, mas que eu vou espantar ele e vou, porque ele não vai pegar as energias negativas. Você acha que isso tem lógica? Ela ficou olhando para mim, não é, mas eu falei, minha filha, a doutrina espírita, ela é uma doutrina da gente pensar, raciocinar. E o que você lê, estuda e reflete tem que ter pé com cabeça, tem que ter lógica. Se não tem lógica, esquece. É uma coisa ilógica. Porque o que vai fazer a energia do ambiente modificar? É o nosso pensamento, é a nossa vibração, é a nossa oração, é a nossa conversa, é a nossa postura moral. Não é um bicho que vai entrar voando que vai pegar a energia do ambiente e vai limpar o ambiente. Então, me poupe, né? Ela ficou olhando para mim, eu falei, então, estude mais, porque isso não tem lógica. E a nossa doutrina, ela é uma doutrina de lógica. E aí, Kardec, lá na introdução do livro do Evangelho, né, tem lá o cabeçário, né, que diz assim, Evangelho segundo o Espiritismo. Aí tá aqui, ó, bem aqui, ó, conta cá, bem aqui. Ele fala o seguinte, Evangelho segundo o Espiritismo com explicação das máximas moral do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, vamos outra vez ler. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com concordância. Então, a moral do Cristo, a parte moral, está em concordância com o Espiritismo e as suas aplicações diversas aonde? Nas circunstâncias da nossa vida. Porque a doutrina espírita ela não tem o tríplice aspecto, ela não é científica, ela não é filosófica, ela não é moral. Quando ela veio para a parte da filosofia, o que é a filosofia? É a nossa vida de relação. É a maneira como a gente se comporta, como a gente age, como a gente pensa, como a gente interage, né? As coisas que a gente observa na vida, né? Então, isso tudo ele fala, né? Que a doutrina e o evangelho, ela vai nos ajudar para que a gente possa levar a nossa reencarnação, que é desafiadora de uma maneira, como ele fala aqui, né, uma fé, mas uma fé que faça o quê? Que nos traga a humildade, que nos traga o amor, que nos traga a calma, que nos traga a resiliência. E aqui embaixo, Kardec acrescenta o seguinte, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente, a razão em todas as épocas da humanidade. Eu achei muito interessante essa colocação do Kardec, porque ele termina assim, em todas as épocas da humanidade. Por quê? Porque a fé, ela é uma coisa inerente à individualidade, a cada um de nós. Então, a gente vai desenvolvendo essa fé, né? E a fé, ela está presente em todas as épocas da humanidade, que somos nós, indo e vindo, indo e vindo, e trabalhamos procurando desenvolver a nossa fé. Aí, lá no capítulo 19, né, do Evangelho, o Poder da Fé, lá no item 5, Kardec traz o seguinte para nós, o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sob o fluido, agente universal,
modifica-lhes a qualidade, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. O que ele está falando aqui? Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, né? E ele aqui está falando até para os médios curadores, né? E para os médios, que somos todos nós. Quando nós temos uma pessoa enferma em casa, ou quando a gente vai ao hospital, né? Quando a gente tem uma pessoa querida passando por uma dificuldade, a gente faz o quê? A gente ora. Mas de que maneira a gente ora? A gente ora com fervor, a gente ora com fé, a gente ora enviando pensamentos de saúde, de paz, de calma para essas pessoas. Aí ele fala aqui que quando a gente faz isso, né? Quando a gente faz isso de maneira direta, especial, a gente faz uma ação magnética. Por quê? Porque por intermédio o homem atua sobre o quê? Sobre o fluido do qual nós estamos mergulhados, né? Na água, quando a gente pega uma água, a gente está passando mal, pega uma água, né? Faz uma oração fervorosa, né? E aquela água, ela vai modificar, né, as suas moléculas e os fluidos que vão estar ali serão fluidos benéficos. Aí ele fala, daí decorre que aquele que há um grande poder fluídico normal junta ardente fé. Então, não basta só a gente ter o conhecimento de que aquilo vai, mas a gente tem que ter ardente fé, ter a certeza que aquilo vai realmente, que os espíritos estão atuando, que Deus está permitindo, que Jesus está auxiliando e que aquilo realmente irá acontecer. Ele fala, pode só pela força de sua vontade dirigida para o bem operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal motivo porque Jesus disse a seus apóstolos, se não os curastes, foi porque não tinhas fé. Né? Então, continuando com a fé, a gente vai ver que em certas pessoas, né, a fé, a pessoa tem de maneira inata, né? A gente vê pessoas simples, né, pessoas humildes, porque a fé não está na intelectualidade. A fé, gente, é uma conquista da alma, da alma. Então, ele está assim, uma centelha basta para desenvolvê-la, né? Basta um clique, né? E a pessoa emerge de dentro dela aquela fé. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de anterior progresso. Então, é o que a gente vê, às vezes a gente vê, até na casa espírita mesmo, né? Pessoas que a gente atende, a gente fala, são os assistidos. Senta com ele, conversa com ele, ele dá um banho, ele passa pelas dificuldades que passa, mas ele não desanima, ele está ali, né? Rente que nem pão quente, ele acredita em Deus, ele acredita que vai melhorar, que aquilo vai passar, que ele vai receber a ajuda que precisa, e é uma coisa assim impressionante a gente ver, né, esses irmãos, o testemunho que eles dão da certeza da presença de Deus na vida deles. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de natureza retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. E se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. Então, a fé, assim como as outras virtudes, ela é o quê? É um acúmulo de experiências, de vivências das nossas reencarnações.
Por isso que nós somos individualidades. Cada um de nós está no seu momento. Tem pessoas que já conseguiram ter essa fé, é inato, né? Tem outras que, nossa, é a paciência que caminha. Nada tira ela do prumo, né? Ela está sempre paciente, né? Outras é a humildade. Você conhece, sabe que elas são pessoas bem postas, né? Na vida, financeiramente, mas são pessoas simples, pessoas humildes, não ficam se exibindo, né? Ajudam sempre que podem, não fazem alarde, né? Então, cada um de nós está numa caminhada. Cada um de nós está amealhando essa riqueza de alma. E aí nós fomos lá no Consolador, que perguntaram para Emmanuel como deve ser conduzido. Não, poder-se-á definir o que é ter fé, né? Foi perguntado para Emmanuel. E ele falou: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Então, ter certeza, não é desconfiar, aquela fé que vacila, tem hora que eu acredito, tem hora que eu não acredito. Não, ele fala, é guardar no coração, no sentimento, né? Essa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, o coração ele repousa numa energia constante. Então, a pessoa não tem os altos e baixos, né? A fé dele é constante, né? Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocada pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude da sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na existência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, como a leitura de Emmanuel nos traz, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora, que edifica no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, é aquela pessoa que ela está passando por aquela dificuldade e ela tem aquela resiliência, ela tem aquela paciência, ela tem aquela certeza de que ela não está solta, que ela está sendo supervisionada. Eu sempre conto o caso de uma prima que ela já faleceu, que ela me permita contar, né? Ela era da Igreja Batista, ela era evangélica, né? Meu tio era evangélico e ela se tornou também evangélica, ela cantava no coral da igreja e não saía da igreja. Sábado, domingo, levava bolo para o pastor e vivia na igreja. E a irmã, minha outra prima, ficou muito enferma, muito doente. Todas elas morreram do coração, só tem uma viva. Elas, inclusive a minha afilhada, que era sobrinha dela, morreu do coração. Todos morrem do coração, né? Meu tio morreu do coração, os irmãos, é uma coisa genética, né? E essa minha prima, ela tinha problema de coração, problema esse que foi se agravando, e ela começou a juntar água na pleura, vivia internada, né?
E ela orava muito lá na igreja, fazia o louvor lá, orava pela irmã. E no dia que ela estava muito mal, e eu sempre orando e pedindo, ai, Senhor, seja feita a sua vontade, ela está sofrendo tanto, né? O Senhor sabe o que é melhor para ela. Aí no dia de manhã ela me liga, bem cedinho, chorando. Falei, o que que foi, Isabel? Filho. Aí eu falei, que bom. Ai, que bom não, né? Eu pensei assim, que bom, eu pensei e falei alto, né? Deus, né? Levou ela porque não tinha mais jeito, ela estava sofrendo muito, não tinha mais o caminho de volta. Aí eu falei assim, calma, Isabel, Deus sabe o que faz. Ele não atendeu as minhas preces, tanto que eu pedi para ela ficar boa, e ele levou ela. Eu não quero mais saber de igreja, eu vou ficar de mal com Deus. Eu falei, o quê? Não acredito. Você vai ficar o quê? De mal com Deus? Porque prevaleceu a vontade dele, vontade que era melhor para ela. E você, com seu egoísmo, está achando que Deus tinha que fazer a sua vontade e deixar sua irmã em cima da cama sofrendo. Olha como nós somos egoístas. Como nós somos egoístas. Então, quando eu vejo, né, situações assim de companheiros, né, que estão enfermos muito tempo, né, e a família está ali e não quer lá deixar a vontade de se fazer. Muitas das vezes a desencarnação ela demora, porque as pessoas ficam ali prendendo aquela pessoa, né? Então a gente tem que fazer o desprendimento, deixar que ela vá, né? Que a vontade de Deus, que a lei se faça, né? Que a única coisa que a gente tem certeza que a gente nasce, cresce e um dia a gente volta. Como a gente não sabe, mas que vamos voltar, vamos. Então, quanto a isso, não tem como a gente mudar, né? Esse mecanismo da lei. Vamos voltar para a parte espiritual? Vamos, mas vamos ter a oportunidade depois do retorno, né? E é isso que a doutrina espírita nos traz, né? A doutrina espírita, ela é uma doutrina realmente esclarecedora, né? Faz com que a gente entenda. Embora muita gente fale assim, vocês gostam, os espíritas gostam do sofrimento, espíritas, não é que a gente gosta do sofrimento, a gente entende com a lógica porque que as coisas nos acontecem. Do nada não sai nada, né? Para sair alguma coisa, tem que sair de alguma coisa, né? Então é desse jeito que funciona. E para encerrar, nós vamos lembrar de algumas passagens, que são muitas passagens do Evangelho, que fala de fé, né? São centenas, né, de passagens, mas nós selecionamos algumas aqui para a gente ficar na nossa mente, embora a gente já conheça, né? Mas vamos relembrar, que são passagens marcantes de Jesus que fala da fé. Do grão de mostarda, que está em Mateus 17:20, que diz que se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, podemos mover a montanha e nada será impossível. Olha como Jesus foi caridoso conosco, né? Porque ele falou da fé do tamanho de um grão. Gente, é uma coisa minúscula. Ele não está pedindo para a gente ter uma fé, né, enorme, uma fé grandiosa. Ele pediu pouco, ele foi caridoso. Olha, se vocês conseguirem trabalhar em vocês a fé do tamanho do grãozinho da mostarda, vocês já vão conseguir um bocado de coisa, né? Tem a cura da mulher hemorroísa, que está em Marcos 5,34, né? Que Jesus declara, né, que a fé dela a curou, né? Tem a fé também, andar sobre as águas, que está em Mateus 14:31, né? Que ele fala para Pedro, né? Que Pedro era um homem de pouca fé, né? Quando ele falou para que Pedro saísse do barco, andasse sobre as águas, e Pedro ficou vacilante, né? E ele falou que Pedro era um homem de pouca fé.
Tem o poder da oração, que está em Marcos 11, item 22 e 24. Jesus ensina: tendes fé em Deus e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E, por último, a cura do servo de centurião, que está em Mateus 8:10. Jesus elogia a confiança do centurião e diz: não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé, né? Porque o centurião foi pedir, né, a ajuda de Jesus para curar o servo, né? E Jesus falou para ele, né, que ele fosse para casa, que o servo já estaria curado. E ele agradeceu a Jesus, né? E ele falou: que homem de fé, né? Eu falei para ele e ele foi em paz, porque ele sabe que realmente aconteceu a cura do seu servo. Então, gente, vamos trabalhar bastante a nossa fé. Nós sabemos que nós estamos passando por desafios imensos, né? Não só individuais, como coletivos, como sociais, como mundiais, né? Cada hora, cada momento, cada minuto que a gente vê uma reportagem, um noticiário, são coisas assim que nos deixam de cabelo arrepiado, né? Arrepiado. Coisas que a gente assim vê o quanto a humanidade ainda tem que trabalhar a sua humanidade, né? Mas que isso não nos desanime, não nos desalente, né? Muito pelo contrário, que isso faça com que a gente mergulhe cada vez mais no Evangelho do Senhor Jesus e nessa doutrina com tanto material que tem da codificação, né? Para que a gente possa trabalhar em nós através de quê? Do estudo, do conhecimento, da observação, do exercício, que não basta só a gente estudar, não basta só a gente observar, mas a gente tem que aplicar em nós, né, essa fé, e que ela seja uma fé robusta, inabalável, para que a gente consiga passar pelos desafios atuais e futuros, porque nós estamos na chuva para nos molharmos, né? E não estamos livres de passarmos por situações, né, complicadas na nossa caminhada, mas a gente tem que ter fé e sempre orar e pedir a Jesus que nos fortaleça para a hora do nosso testemunho, que ele vai chegar. Não resta dúvida. Tá bom, meus amores, um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade de podermos estudar, né? Porque quando a gente é convidada para o estudo, o primeiro a estudar somos nós, né? Então a gente mergulha e reflete, e repensa, né? Para poder ter essa conversa. Boa noite para todos. Obrigado, minha querida irmã, por esse estudo, essas reflexões tão profundas que você fez. E realmente, como você falou, né? Um momento de palestra é um momento de estudo para todos nós. Possamos sempre aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos oferece. Meus irmãos, eu estou aqui mais uma vez pedindo a vocês que divulguem o cartazinho que nós mandamos para todos sobre o nosso seminário dos irmãos menores, né? É o quarto seminário espírita dos irmãos menores, que vai acontecer dia 24 de maio, domingo, próximo domingo agora, às 3h30 da tarde, aqui na nossa casa, será online. Quem vai fazer o estudo para a gente é a nossa irmã Vânia Paixão. O tema é O Humilde Servo de Deus. Convido a todos a estarem conosco, domingo, 3h30 da tarde, tá bom? E divulguem o cartazinho que eu estou mandando para vocês, porque falar de Francisco de Assis, falar de humildade, falar de servir ao Senhor é uma bênção, é uma oportunidade maravilhosa para todos nós, porque é assim que nós vamos crescer, servindo ao Mestre, porque é isso que ele nos ensinou. Nós viemos aqui para servir, como ele mesmo disse sobre ele.
não para sermos servidos, para que possamos seguir o seu exemplo. Então, o convite está aqui para todos vocês, domingo, 3h30 da tarde. Vamos ouvir falar de Jesus, vamos ouvir falar de Francisco, sobre humildade, sobre como servir. Então, mais uma vez, agradecemos a presença da nossa querida Carmen e vou pedir à companheira Joana para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Agradecemos à companheira pelo estudo da noite, agradecemos pelas bênçãos, pelos esclarecimentos que foram trazidos. E convido a todos os companheiros para, nesse momento, juntos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, a Francisco de Assis e toda a espiritualidade bondosa e amiga, rogando a eles que nos abençoe, nos fortaleça, nos auxilie no nosso caminhar. Que tenhamos fé, através do esforço, da boa vontade, de lutarmos pelas nossas dificuldades, lembrando sempre de estender a mão ao nosso próximo, porque a humanidade precisa muito de ajuda. E aqueles que têm um pouquinho mais de conhecimento têm o dever e a obrigação de estender a mão àqueles que precisam, através da prece, através da oração, através do exemplo e da palavra amiga. Que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade, que nossos espíritos, ao nos repousarmos, se libertem e nos leve para mais aprendizados no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe e que, acima de tudo, o Pai, que é bondade, misericórdia e amor, esteja conosco, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, vamos encerrando aqui a nossa reunião. Mais uma vez agradecendo a Carmen por estar conosco nessa noite e agradecendo a presença de todos vocês, tá bom? Paz e bem, como nos dizia Francisco de Assis. Tchau, gente. Tchau. Um beijo no coração de todos.